Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Vamos ler do 7 ao 12. Mateus 7, do 7 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Aleluia. Perdão, irmãos, eu me engasguei com a folhinha. Estava falando e mastigando, um pedacinho da folha deu retorno. O homem, depois do pecado, ele tem algumas inclinações. Você pode até dizer assim: apóstolo, eu não tenho isso. Mas tem alguma delas que você tem. Com certeza alguém, aliás, todo mundo tem alguma dessas inclinações. Primeiro é deixar as coisas inacabadas, né? Aquela pessoa que começa e não termina, coisas que ficam para trás, que a gente não concluiu, né? Coisas que estão lá engavetadas, que a gente não chegou a terminar, né? Uma outra é protelar decisões, né? Muita gente que fica o chamado empurrar com a barriga, né? Deixa para amanhã, amanhã eu resolvo, deixa para depois. Todos nós temos se não tiver muito, mas tem um tiquinho dessas coisas. Uma outra coisa é querer resultados rápidos, não é? É o imediatismo. A gente quer ver a solução acontecer automaticamente, né? As coisas acontecerem rápido, né? A gente fazer uma coisa e já ver o resultado logo, né? Uma outra coisa é a questão dos atalhos. Tem muita gente que gosta de fazer jeitinho, de pegar, não é, atalhos que pulem processos, que queimem etapas. Que queimem etapas. Chamado jeitinho brasileiro, né? De fazer artimanhas que a pessoa não cumpra todo o processo, que pule degraus, que queime etapas, para poder chegar logo no resultado. A outra é desistir diante de dificuldades, né? Tem muita gente que quando pega a primeira dificuldade, o primeiro probleminha, aí diz assim: não, isso aí não é para mim, isso não é de Deus, né? Eu deixo isso para lá, está difícil, né? E tem gente que diz assim: se fosse de Deus era fácil, né? Se está difícil é porque Deus não quer. E aí muita gente joga até para Deus a culpa, porque ela não perseverou, não é, em alcançar os seus objetivos. Uma outra coisa é o negativismo, né? Muita gente é negativista. Ela sempre pensa que vai dar errado, que não vai conseguir,
que ela não pode, que ela não consegue, que ela não vai alcançar, que isso é muito longe para ela, isso é muito difícil, isso está muito distante, que ela não tem recursos, né? Ela sempre olha as situações pelo lado negativo, né? Olha sempre as situações pelo lado negativo. Então, todos nós podemos ter alguma coisinha, alguma pitadinha dessas. Outros podem ter muitos e outros podem ter tudo isso daí. Talvez você diga assim: apóstolo, tudo que o senhor falou aí, isso é comigo, eu tenho esse negócio aí. Mas veja, irmãos, você sabe que nós vamos falar hoje, né, até que aconteça. Até que aconteça. Você sabe que qualquer conquista precisa do inimigo? Qualquer conquista da nossa vida precisa do inimigo. Veja, a oposição na nossa vida, ela não é permitida por Deus para nos paralisar ou nos vencer. As oposições, as dificuldades, os problemas, os gigantes que se levantam, eles nunca são para nos destruir. Eles devem ser para nos motivar. Porque, irmãos, os problemas é um impulsionador da ação do cristão, né? E aí a gente precisa de um inimigo para poder a gente criar ânimo, para poder a gente criar força, para poder a gente tomar iniciativa. Quer ver um exemplo? Não é? Muita gente só emagrece porque tem um inimigo, seja a morte, seja a doença, seja a feiura, não é? É o inimigo. Eu vi uma história de uma mulher que era bem gordinha e ela era noiva, e o noivo terminou o noivado com ela porque disse que ela estava muito gorda, né? A mulher pegou aquilo dali, irmãos, com a força do ódio, com a força do ódio, ela fez dieta, emagreceu, fez exercício. Rapaz, quando você vê ela depois daquele episódio, é totalmente diferente, não é? A pessoa ficou magra, marombada, não é? E eu disse: caramba, isso por quê? Porque surgiu um inimigo, não é? Ela odiou aquele homem, o que ele disse para ela, aquela situação, de tal maneira que ela tomou aquilo como um incentivo, não é? Aquilo virou uma chave na vida dela. Porque se você observar, não é? Davi não seria nada sem nenhum gigante. Davi já tinha sido ungido rei na casa do seu pai, por Samuel. Mas Davi não teria projeção em Israel se não houvesse um gigante afrontando o exército de Israel. Então, aquele gigante, Davi tomou aquilo como um motivador e não como um agente destruidor. Porque as pessoas que são tomadas por esses sentimentos, não é? de negativismo, de atalhos e etc., tudo que a gente falou aqui, essas pessoas, elas têm uma condição de se paralisar diante das dificuldades. E ela fica numa situação que ela não consegue enxergar uma saída, nem em Deus. Ela não consegue nem enxergar em Deus as possibilidades, né? Ela simplesmente apaga, simplesmente se fecha, e ela não consegue enxergar uma saída. Deus estabeleceu o princípio para que as coisas aconteçam, né? É tremendo, irmãos, porque esses princípios de Deus, eles não são religiosos. Esses princípios de Deus não são religiosos. Ontem eu estava correndo com um menino na trilha, e ele é desviado. E aí estava só eu e ele, disse assim: pastor, que bom que está só eu e o senhor aqui. Eu acho que ele tem vergonha de perguntar na frente de todo mundo, né? Mas aí só tinha eu e ele lá na trilha dentro do mato. Ele disse assim: eu quero lhe fazer a pergunta, né? E ele disse que ele fez um voto ao Senhor, que o primeiro salário ele daria para Deus, né? Ele disse: olha, eu estou numa situação difícil e tal, eu estou por algo melhor, onde eu estou ganhando dinheiro, mas não é o suficiente.
mas eu estou almejando algo melhor, e eu fiz um voto a Deus de entregar o primeiro salário, e ele perguntando a mim, né, e eu explicando a ele, ele disse, olha, os princípios de Deus, eles não são religiosos, os princípios de Deus, eles servem para qualquer pessoa, até o ímpio se beneficia quando cumpre os princípios de Deus, porque ele não estabeleceu princípios para a religião. Repare que Jesus Cristo não veio implantar uma religião, ele veio implantar um reino. O reino de Deus, ele serve para qualquer pessoa, ir para o céu é uma outra história, entendeu? Os princípios do reino de Deus faz qualquer um. E eu estava dizendo a ele assim, olha, tinha pessoas na nossa igreja pessoas que traziam o dízimo de gente que não era da igreja, que nem pisava na igreja, mas ele prosperava, e ele tinha esse reconhecimento, e ele enviava o dízimo para a igreja, porque prosperava, tá? E ele acreditava naquilo, e ele se beneficiava daquele princípio, porque não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com o reino de Deus. Isso é um princípio do reino. Então, você pode até um dia ver assim, como é que fulano que não reconhece Deus na sua vida, como é que fulano se beneficia de algo? Ele se beneficia que muitas vezes ele cumpre um princípio que muitas vezes nós como cristãos não cumprimos, tá? Não quer dizer que aquela pessoa vai para o céu por causa disso. Quer dizer que ela vai se beneficiar de um princípio do reino, porque o princípio do reino é para qualquer pessoa que cumprir aquele princípio, e não por uma questão religiosa, tá? Então, Deus, ele nos dá nesse texto a rota de como as coisas acontecem. Porque eu tenho certeza, irmãos, que a gente fica pensando assim, mas Senhor, como pode acontecer isso? Né? Como essas coisas podem acontecer? Ou como o que eu tenho orado, o que eu tenho almejado, como o que eu tenho pedido, como o que eu tenho sonhado vai se realizar? E aí Jesus Cristo, irmãos, ministrando essa palavra, ele deu justamente esses princípios, tá? E isso não é uma fórmula mágica, é um processo. A gente não pode entender, porque tem gente que lê esse texto e diz assim, mas eu já orei, por que não aconteceu? Porque ele quer fazer uma oração e ver a vida toda da pessoa mudar, e Deus realizando tudo o que ele quer, só por causa de uma oração que ele fez. Entendeu? Então isso não é uma varinha mágica, não é um pozinho mágico que joga assim sobre as situações e elas se transformam automaticamente. É um processo. A outra é que não é um projeto imediatista de Deus, é uma trajetória. O que Deus está dizendo nesse texto é um plano para a vida. É um plano que a gente coloque como estilo de vida nosso. Ou seja, nós vamos trazer esses princípios para incorporar na nossa vida, e que esses princípios se tornem um estilo de vida nosso. Tá? A outra é que não é uma ação apenas que nos atinge. Deus, o que Ele quer fazer na nossa vida não é só para nós. O que Ele quer fazer na nossa vida Ele tem planejado que o que vier para nós será distribuído, será espalhado por todos onde estão ao nosso redor, e principalmente o reino de Deus vai ser beneficiado. Então, baseado nisso, né, baseado nessa premissa que a gente falou, nós vamos entender como é o processo para que a gente veja as coisas acontecendo. E você vai dizer assim, mas apóstolo, disso aí eu já sei. Mas você não sabia desta forma que eu vou lhe falar. Porque parece simplório, não é? O que a gente vai dizer, mas a gente precisa analisar isso na profundidade, tá? Então, a primeira coisa deste processo para a gente fazer as coisas acontecerem é pedir. Pedir. Aí você diz assim, poxa, pode ser, inventou a roda hoje? Pedir. Parece simples isso,
Mas não é. Por quê? Porque veja só, não é? O Senhor diz em Tiago, capítulo 4, verso 2 a 3, diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada pode abster, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Primeira coisa, nada tendes porque não pedis, e pedis, não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Primeira coisa, ele diz assim: você precisa pedir. O problema, irmãos, é que muita gente acha que só porque Deus sabe o que a gente quer, Ele já vai fazer automaticamente. Não é? O mundo espiritual, eu falei isso no seminário do mundo espiritual. O mundo espiritual precisa ser ativado, precisa ser provocado. Deus, Ele sabe tudo o que a gente precisa e quer. Mas se a gente não disser a Ele, Ele não faz para nós. Porque Ele atende o princípio que Ele estabeleceu, que quem quer, corre atrás do que quer. Esse é o princípio de Deus. Se você quer, corre atrás do que quer. E não é só isso. Deus vai saber até quanto você quer. Assim, até que ponto você quer. Por quê? Porque tem gente que é feito menino pequeno, quer uma coisa, mas quando recebe, você faz: eu não quero mais não. Né? Tem gente que é feito criança. Criança tem essas coisas. Ela quer um brinquedo, né? Aí você dá o brinquedo para ela. Ela brinca ali, depois deixa lá e não quer mais saber daquele brinquedo. Diz assim: não, eu enjoei. Não é? E Deus não vai dar nada para a gente que a gente faça isso com as coisas que Deus vai nos dar. Ele não vai dar nada a uma criança que ele vai dizer: eu enjoei desta bênção. Não, irmãos. É por isso que ele retém, é por isso que ele segura. Para quê? Para ele saber até que ponto de verdade mesmo você quer. Entende? Até que ponto? Porque tem os que não pedem, né? Porque tem vergonha de Deus. Sabe por quê? Porque trata Deus Pai como trata o pai. Às vezes você não tem relacionamento com o pai terreno, com o pai biológico, não é? Você tem vergonha de pedir alguma coisa a Ele, aí faz a mesma coisa com o Senhor. Irmãos, Deus não se chateia quando a gente pede as coisas a Ele, porque Ele quer participar da nossa vida em todas as áreas. Ele não quer ser só o Deus de uma doença grave. Ele quer ser o Deus que escolhe a roupa que você vem para o culto. Ele quer ser o Deus que escolhe o tênis que você vai para o trabalho. Ele quer ser esse Deus também. Entende? Porque esse Deus quer participar da nossa vida no cotidiano, em cada detalhe. Ele não quer ser só o Deus do milagre. Ele quer ser o Deus do simples. Ele quer ser o Deus das pequenas coisas. Então o Senhor não fica chateado quando a gente pede. Por isso ele disse assim: você não tem porque você não pede. Você imagine que tem tanta coisa na sua vida que você nem pediu, por isso que Deus não te deu. E você está esperando Ele te dar. Se você não pedir, Ele não vai te dar porque você não pede. Esse é o princípio. Tá? Então você tem que saber, você tem que pedir. E depois você tem que saber pedir bem. Porque ele disse assim: pedis e pedis mal. Quando você pede, ainda pede mal. Porque pede para o quê? Para esbanjares em vossos prazeres e deleites. Então, tudo aquilo que a gente pede passa pelos testes de Deus, né? E o teste de Deus é quanto de verdade nós queremos e para que nós queremos. Esse é o teste. Nós temos que provar para Deus que tudo aquilo que a gente pede é glória para Ele. O reino de Deus é beneficiado. Não é só que seja para nós. Alguém ao nosso redor também vai ser beneficiado com isso. Então quando a gente casa o que a gente quer com pessoas que vão ser beneficiadas com isso, o reino de Deus que vai ser beneficiado com isso,
né? O nosso crescimento espiritual com aquilo que o Senhor nos der. Quando isso casa, então o Senhor diz assim: agora você está no ponto de receber. Porque o Senhor não vai fazer na nossa vida algo que a gente não tenha convicção porque quer. Por quê? Porque quando ele diz assim, pedir, ele estava dizendo assim, pedir a mesma coisa sempre. Porque hoje você quer uma coisa, amanhã você quer outra, depois você quer outra, outro dia você quer outra. Você tem que saber o que você quer. E definir o que você quer é se posicionar naquilo que você quer. E perseverar naquilo que você quer. Isso precisa ficar claro. Você tem que ficar firme naquilo que você quer. Se você quer uma coisa, pode passar 10 anos orando, 10 anos pedindo, mas você pede a mesma coisa ao Senhor. Porque Ele quer saber se realmente você quer aquilo. Né? Porque a questão é que tudo que a gente pede vai passar pelo teste. Para que a gente quer? Se a gente quer, realmente a gente quer isso? Quantas pessoas serão beneficiadas? O quanto o reino de Deus será glorificado, será crescido com aquilo que a gente está pedindo? Tem um texto maravilhoso, eu amo esse texto, né? Que é em Josué capítulo 14, verso de 10 ao 12, Josué 14, 10 ao 12. Veja que essa história vai ilustrar isso que eu disse a vocês agorinha. Josué 14, de 10 ao 12 diz assim: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no meio do deserto. E já agora sou de 85 anos. Eu estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda é agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que estavam lá os anaquis e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Você sabe o que está falando isso aqui? Caleb. Caleb diz que ele foi um dos espias que foi espiar a terra. Quando ele foi espiar a terra, ele se apaixonou por Hebrom. Ele se apaixonou por Hebrom. E naquele dia ele gerou um sonho no coração dele e ele fez um pedido ao Senhor. Senhor, eu quero Hebrom. 45 anos depois, ele diz assim: já faz 45 anos que eu pedi ao Senhor, e 45 anos que ele sustentava a mesma coisa, dizendo: eu quero Hebrom. E isso, não só isso, irmãos, ele ficou forte, ficou firme, ele ficou saudável, ele estava musculoso nessa época, 85 anos, um velhinho aprumado, que ele disse: eu tenho força para derrubar, para entrar, para lutar, para guerrear e para sair. Eu tenho a mesma força dos 40, com 85. Por quê? Porque ele queria aquilo. Entendeu? Ele queria aquilo. Aí Josué capítulo 14, verso 13. Aí diz assim: Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom e herança. Ele nunca mudou o seu discurso daquilo que ele queria. Ele provou que realmente ele queria. Ele passou 45 anos pedindo. Aí você faz o quê? Pede uma vez e diz: eu já pedi. Entendeu? Aí o Senhor está dizendo a você, quando ele diz pedir, ele está dizendo assim: peça até receber. Ele não diz peça uma vez. Ele diz peça, por isso que está reticências ali no tema. Peça até acontecer. Mas eu já pedi. Continue pedindo.
Eu não sei quanto tempo vai levar, e não cabe a mim determinar isso sobre a sua vida. O que eu sei é que você precisa ter o mesmo discurso que você tiver, quanto tempo for, até que aconteça na sua vida. Continue pedindo. Porque o Senhor disse: pedi e será dado. Entende? O problema nosso é justamente isso. Você lembra que eu falei daquelas coisas, do mediatismo, os atalhos, falei todas aquelas coisas. Isso se reflete aqui no nosso relacionamento com Deus. Porque esse conceito está exatamente em que você não só pede, você pede até que aconteça. Você vai continuar pedindo. Ah, Senhor, quantos anos faz que você pede? Não sei. Quantos anos precisa você pedir? Eu também não sei. O que eu quero lhe dizer é que não sei quanto tempo vai passar para que Deus faça. Você tem que continuar pedindo até lá. Você só para de pedir quando acontecer. Até acontecer, você pede. Quem entendeu essa palavra? O segundo princípio, muito fácil. Buscar. Buscar. Eu sei disso. Buscar fala da nossa motivação em pagar o preço que está exigindo para que aquilo aconteça. Buscar, irmãos, veja, Jeremias 29:13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Você sabe o que Deus está dizendo? Está dizendo assim, que, veja, o nosso buscar a Deus, ou o nosso buscar aquilo que sonhamos, aquilo que pedimos, tem que sair das nossas entranhas. Entende? Não é buscar pela mente, é buscar pelas entranhas. O nosso ser busca aquilo. É assim que Deus entende que a gente realmente quer. Porque é assim, buscar significa: eu estou disposto a pagar o preço que precisa para que isso aconteça. Aí nesse buscar, aí pode incluir: qual é o preço que isso aconteça? Se o preço for jejuar todos os dias, você jejua todos os dias. Se o preço for acordar de madrugada todos os dias para orar, você acorda de madrugada todos os dias para orar. Isso é buscar. Se o preço for abrir mão de coisas que você gosta, você vai abrir mão das coisas que você gosta. Se o preço for você dizer não à sua vontade, você vai dizer não à sua vontade. Isso é buscar. É justamente, não é, que o que nós queremos precisa sair de dentro de nós. Esse querer não é estar na vontade, né? Buscar não é estar apenas na mente, na vontade, na superfície. Tem que vir do seu interior. Por isso que ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Você vai buscar em Deus tudo aquilo que você buscar, que saia de dentro do seu coração. Tudo aquilo que sair do nosso coração, nós vamos encontrar em Deus um sim e um amém, irmãos. Mas aí buscar, né, não depende só de uma motivação, depende de uma disciplina. Entende? Porque esta palavra buscar significa continue buscando. Até que aconteça. Buscar até quando? Até que aconteça. Então você continua buscando, mas não aconteceu, então você continua buscando. E não aconteceu hoje, eu vou buscar para amanhã. Não aconteceu amanhã, eu vou buscar para depois de amanhã. Quanto tempo se vai levar? Eu não sei, mas até que aconteça, busque. Porque qual é a certeza? Ele disse: um dia você vai encontrar. Essa é a certeza, entendeu? A certeza de quem pede é que um dia vai receber. A certeza de quem busca é que um dia vai acontecer. Agora, quanto tempo você deve buscar? Isso não está escrito. Significa dizer que você tem que buscar de dentro das suas entranhas. Porque na busca também tem um teste. E o teste é: qual esforço temos que fazer para que as coisas aconteçam? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o preço que eu tenho que pagar? Você está disposto a pagar por aquilo que você quer que aconteça? Deus testa isso em nós. Deus quer saber isso de nós. Se nós estamos prontos, disponíveis, né? E aí,
Eu falei, né? Às vezes a gente vive buscando motivação para as coisas. Porque tem dia que você acorda desanimado. Irmãos, veja, o remédio para a falta de motivação é você fazer as coisas por obrigação. Entendeu? Porque o Senhor diz assim para nós: comece, nem que seja por obrigação, até que isso se torne prazer. Ore por obrigação. Leia a palavra por obrigação. Jejue por obrigação. Faça exercício na sua vida por obrigação. Faça a dieta por obrigação. Entendeu? Até que isso vire prazer. Mas nunca vai ser prazer inicial. Sempre vai ter que começar com obrigação. O problema é que nós, irmãos, queremos prazer em tudo. E não tem. A gente quer começar cheio de motivação, cheio de esperança, de alegria, de força. Não tem. Você vai fazer, irmão, muitas vezes sem força, sem vontade, não querendo, mas faz porque é obrigado. E é obrigado porque você quer que as coisas aconteçam. É assim que as coisas acontecem. Porque o texto está muito simplório. Se a gente for analisar ele assim, na superfície, buscar e acharei. Parece que a gente busca hoje, amanhã, acha hoje ainda. E não está dizendo isso. Pedir e dá-se-vos-á, né? Ou seja, a gente lê o texto e faz pedir e dá-se-vos-á, já automático. Não está dizendo isso. Entende? Então, comece buscando por obrigação até virar o prazer. Clame ao Senhor, ore por obrigação, leia a palavra por obrigação, jejue por obrigação, acorde de madrugada para orar por obrigação. É assim que a coisa acontece, é assim que a coisa muda na nossa vida. Porque as pessoas querem fazer só. Eu não tenho vontade, faça sem vontade. Porque é assim que você diz que está pagando o preço por aquilo que você quer que aconteça. É assim que você mostra que você paga o preço por aquilo que você quer que aconteça. E a terceira coisa é bater. Eu já sabia isso. Bater fala do esforço que precisamos fazer, de quantas horas exige diariamente de dedicação e de quanto de que precisamos renunciar, né? Então, bater, irmãos, é algo que precisa de sabedoria. Por quê? Porque primeiro você não vai bater em qualquer porta. Se lembre, tem porta que é larga e tem porta que é estreita. Se você bater na porta larga, vai dar na perdição. Então, cuidado na porta que você bate. Mas a gente nunca sabe qual é a porta que vai se abrir. Nunca. Deus não diz a gente, bata naquela porta que eu vou abrir aquela porta. Ele só disse a gente, bata. Como eu sei que a porta vai abrir? Eu não sei. Eu só vou bater. Ele não disse que a gente precisa saber antecipadamente que porta vai abrir. Ele disse, continue batendo. Né? Porque a gente diz assim, bater e abrir-se-vos-á. É assim, pá, a porta. Não é. Você vai levar muita portada fechada na cara. Muita porta que vai abrir quando você pensa, esta é a porta, o seu pá, fecha a porta. Aí você vai para onde? Você vai para outra, porque muitos vão desistir. É isso que eu quero dizer, irmãos. Muita gente vai dizer assim, não é de Deus. Não é de Deus, porque se fosse de Deus a porta se abria. Por que não está escrito bater e abrir-se-vos-á? Ele diz abrir-se-vos-á, mas ele não disse qual nem quando. Entendeu? Então, isso passa pelo teste de quantas portas temos que bater até que as coisas aconteçam. Não é? Quantas portas temos que bater? Irmãos, veja, esse é o teste da perseverança de Deus. Porque o Senhor quer saber se você quer mesmo. Se você quer de verdade.
E não é porque as coisas estão difíceis que não seja de Deus, irmãos. É justamente o contrário, porque aquilo que é de Deus tem oposição. Aquilo que é de Deus, o diabo se coloca na frente. Aquilo que é de Deus, vai vir as forças malignas para impedir que aquilo chegue, porque os demônios não querem que você seja abençoado. Não quer que você prospere, não quer que você cresça. Então, certamente vai ter oposição. Então você para na primeira oposição só porque a porta se fechou, ou só porque a porta não abriu. Não, irmão, saia dali e vá para outra. Peça a Deus para renovar suas forças, para nunca faltar força para você deixar de bater. Peça a Deus, Senhor, renove as minhas forças para eu continuar batendo. Porque a certeza é, uma vai se abrir. É isso que está escrito. Uma delas vai se abrir. Qual é a porta que vai se abrir? Eu não sei, você não sabe. Então continue batendo em todas as portas que aparecerem na sua frente. Continue batendo, não é? Bata em todas elas, até que aconteça. Então esse é o segredo de Deus, irmãos. Pedir, buscar e bater até que aconteça. Não é? E não é só uma vez. Talvez, não é? Glória a Deus que você bata uma vez, ela já se abre. Aleluia, glória a Deus. Não, mas também não quer dizer que Deus vai dizer assim para a nossa vida: olha, não, você tem que passar 45 anos batendo para eu lhe dar. Não, não é verdade, não é? O que ele está dizendo é: esteja preparado para a primeira porta se abrir ou a milésima. Entende? Esteja preparado e bater em todas. Se abrir a primeira, entre. Entendeu? Se você pedir de primeira e o Senhor atendeu, receba. Se você buscar uma vez só e já receber, glorifique. Mas esteja pronto para pedir, para orar, para pedir, para buscar e para bater, quantas vezes forem necessário, perseverar, pagar o preço, não é? Dar o seu sangue, a sua contribuição, dar o seu esforço. Porque as pessoas querem que Deus faça tudo fácil para ela, irmão, só porque Ele é Deus. E não é assim que funciona. Porque pedir, buscar e bater é um conjunto de atitudes que nos mantém no foco. Quando você não para de pedir, não para de buscar e não para de bater, você não sai do foco, porque seu foco é pedir, buscar e bater. Seu foco é esse. Então você não se dispersa, você não coloca os teus olhos em outra coisa, não coloca a tua energia em outra coisa, a não ser pedir, buscar e bater, porque você sabe que este é o caminho que o Senhor nos ensinou para que as coisas aconteçam. Não tem outro. O Senhor nos ensinou este princípio, não é? E é justamente isso, porque esse pedir, buscar e bater nos afastam das pessoas que querem nos tirar do propósito. Porque enquanto você está focado no pedir, buscar e bater, você não tem tempo não tem tempo a perder com quem não tem propósito igual ao seu. Você não se junta com gente que também não tem o mesmo propósito de pedir, buscar e bater. Entendeu isso? Então, você tem que pedir até quando? Até quando? Até que aconteça. Você tem que buscar até quando? E você tem que bater até quando? Até se abrir, até que aconteça. Aí ele disse assim: pronto, agora você ensinou, agora você aprendeu, não é, como funciona o reino de Deus. É muito simples: pedir, buscar e bater. Por isso que ele disse: todo que pede, recebe; todo que busca, encontra; todo que bate, se abre. Ok? Porque isso é baseado em um Deus que é Pai. Em um Deus que é Pai. Aí ele disse: qual pai que o filho pediu um pão, ele vai dar uma cobra? Né? Então tudo isso daí é baseado em um Deus que é Pai. O pedir, buscar e bater é um relacionamento filho e pai. Se você não tem uma identidade ajustada, você não sabe pedir, não sabe buscar e não sabe bater. Entende?
é filho e pai. É baseado de que, ele disse, se vossos pais que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Nós, pai da terra, a gente se mata para realizar os sonhos dos filhos, não é verdade? A gente trabalha, a gente sua, não é? Você imagina, ele disse assim, se vocês fazem isso, imagine o Pai Celestial. O problema é que a gente não sabe pedir, a gente não sabe buscar e a gente não sabe bater. O dia que a gente aprender isso, irmãos, a gente vai ter tudo do nosso Pai Celestial. Tá? Por quê? Porque Ele é Pai e nós somos filhos. Simples assim. Há muitos anos atrás, Gabriela era adolescente e ela me pediu algo. Eu disse assim, Gabriela, quem disse a você que eu vou fazer isso por você? Ela disse assim, é porque o Senhor é meu pai. Aí daquilo dali acabou. Encerrou o assunto. Entendeu? Porque é um relacionamento filho e pai, irmão. Acabou. Entendeu? E o relacionamento filho e pai é assim. Todos que estão de fora acham absurdo o que o pai faz para os filhos. Os pais fazem para os filhos. Porque não é o seu filho. Não é? Quando a gente vê os pais dos outros fazendo para os filhos deles, a gente fica dizendo assim, que absurdo! Mas sabe por quê? Porque não é teu filho. Quando são os teus filhos, você faz até muito mais. Entende? Então quem olha para alguém que se posiciona com filho e pede a Deus e recebe, a gente fica dizendo assim, mas como é que Deus faz isso para fulano? Ele faz isso porque ele é filho e Deus é pai. E ele foi diante de Deus como um pai. E chegou lá e pediu, e buscou, e bateu. Ele recebeu, né? As portas se abrem. Ele reencontrou, porque ele foi até um pai. Ele não foi até o Deus Supremo, Todo-Poderoso, que mora nas mais altas alturas. Né? Que nem aquela nave espacial que está dando volta na lua chega onde está o trono de Deus. Né? Mas ele foi para um pai. E como um filho chega diante do pai, irmãos, não é? E se ele for um filho bom, derrete o coração do pai. Filho ruim não. O pai diz, para lá meu filho, você não merece não. Mas filho bom, filho que faz a vontade do pai, tem crédito com ele. Né? Então aprenda como fazer as coisas acontecerem. Peça, busque e bata. Até que aconteça. Entendeu? Então você que parou de pedir, volte a pedir. Peça a mesma coisa. Ele quer saber se você quer mesmo isso. Você que parou de buscar, volte a buscar. Você que parou de bater, volte a bater. E se bateu em uma porta e ela está fechada, bate em outra. Só pare quando a porta abrir. Como você não sabe que porta vai abrir, você vai bater em todas. Como você não sabe quando você vai receber, você continua buscando. Como você não sabe qual é o dia que Deus vai fazer, você continua pedindo. Até que Ele faça. Até que aconteça. Até que Deus diga assim, hoje vai mudar a tua história. Hoje vai mudar a tua vida. Continua. Não muda, entende? Não muda a tua vida, a tua direção. O que você quer? Você já definiu? O problema é que muita gente quer uma coisa hoje, quer outra coisa amanhã. Defina o que você quer. E persevere naquilo que você quer. Com certeza, irmãos, você vai achar, vai receber e vai se abrir. Quero orar pela sua vida. Fique de pé, por favor.